Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos os que têm a mesma fé preciosa que nós temos, e que nos foi dada pela justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que através de um melhor conhecimento do Deus e de Jesus, nosso Senhor, a sua graça e a sua paz vos sejam multiplicadas. Conhecendo plenamente aquele que nos chamou pela sua própria grandeza e virtude, é-nos dado, através do seu poder divino, tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Pelo mesmo grande poder, deu-nos as suas preciosas e grandes promessas, para por elas participarmos da natureza divina e escaparmos à corrupção do mundo causada por desejos maus. Sendo assim, esforcem-se diligentemente por acrescentar à vossa fé uma boa conduta, além do conhecimento. Depois aprendam o que é o domínio próprio. Acrescentem-lhe a perseverança e ainda a piedade. E não se esqueçam da afeição fraterna e do amor. Porque se estas qualidades abundarem na vossa vida, elas não vos deixarão ociosos nem estéreis, antes frutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem falhar nestas coisas é como um cego ou como alguém que não vê ao longe, tendo-se certamente esquecido de que Deus o livrou do pecado da sua vida passada. Portanto, irmãos, procurem de forma ativa estar firmes na chamada e escolha de Deus, porque assim não hão de tropeçar, nem desviar-se. E Deus vos abrirá de par em par a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho, pois, a intenção de continuar a lembrar-vos estas coisas, ainda que já as saibam e estejam firmes na verdade que alcançaram. Enquanto aqui estiver, penso que é justo mandar-vos estes avisos, sabendo que em breve deixarei esta vida como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Contudo, esforço-me para que depois de eu ter partido se lembrem sempre deles. Porque não foi com narrativas imaginadas engenhosamente que vos fizemos conhecer o poder de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. É que nós próprios vimos a sua majestade. Ele recebeu de Deus, o seu Pai, honra e glória, quando da gloriosa majestade uma voz se ouviu: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer." Nós estávamos com ele, naquele monte, quando essa voz se ouviu, vinda do céu. Vimos assim reforçada a palavra dos profetas, aos quais fazem bem prestar toda a atenção, como uma luz iluminando um sítio escuro, até que o dia surja e a sua luz brilhante ilumine os vossos corações. Sobretudo, devem entender que nenhuma profecia da Escritura proveio dos próprios profetas. Isto é, a profecia nunca foi originada pela vontade humana. Foi o Espírito Santo quem inspirou os profetas para falarem da parte de Deus. Entre o povo judeu também houve falsos profetas, tal como no vosso meio também haverá falsos mestres que, com habilidade, introduzirão doutrinas erradas e devastadoras, voltando-se contra o Senhor que pagou o preço da sua salvação. O seu fim será uma repentina destruição. Muitos seguirão os seus ensinos corruptos e por causa deles o caminho da verdade será escarnecido. Estes, na sua ganância, dirão toda a espécie de mentiras para vos ficar com dinheiro. Mas o Senhor já há muitos condenou e a sua destruição é inevitável. Porque Deus não poupou sequer os anjos que pecaram, mas lançou-os acorrentados no mundo das trevas, até o dia do juízo. E não poupou os que viveram nos tempos antigos antes do dilúvio, mas guardou Noé, o único a pregar a justiça, ele e mais outras 7 pessoas. Nesse tempo, Deus destruiu com o dilúvio aquela gente que desprezava a Deus. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, colocando-as como exemplo para todos os homens que vivem sem Deus. Ao mesmo tempo, salvou Lot, um homem justo, que se angustiava com a terrível maldade que via e ouvia à sua volta. Ele que era justo, habitando entre eles, sentia dia após dia a aflição na sua alma, por causa da perversidade daquela gente. Como vêem, o Senhor pode salvar da tentação os santos, reservando o castigo dos injustos para o dia futuro do juízo final.
Ele é especialmente rigoroso com aqueles que seguem desejos imundos e desprezam toda a autoridade, e com aqueles que são irreverentes e orgulhosos, atrevendo-se mesmo a difamar os poderes celestiais. Contudo, nem os próprios anjos no céu, que são muito maiores em poder e força, falam injuriosamente contra esses poderes diante do Senhor. Mas esses falsos mestres são como animais irracionais, nascidos só para serem apanhados e mortos, difamando aquilo que, aliás, desconhecem. Virão a ser destruídos na sua corrupção. Esta é a recompensa que terão pela sua injustiça, porque vivem à luz do dia em prazeres de luxúria. São como nódoas que causam impureza, ao viverem deleitados na sua conduta enganosa, enquanto vão frequentando os vossos encontros de fraternidade. Nenhuma mulher escapa aos seus olhares pecaminosos e nunca se fartam de adultério. Sabem enganar as pessoas de caráter inconstante. São peritos na ganância, vivem sob constante maldição. Desprezaram o caminho da retidão e tornaram-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou enganar pelo amor à recompensa da injustiça. Mas o profeta Balaão foi impedido de dar seguimento ao seu louco intento quando o animal que montava o repreendeu com voz humana. Estes homens são tão inúteis como fontes sem água. São instáveis como nuvens levadas pela força do vento. Estão condenados à escuridão das trevas. Falam com arrogância de coisas sem valor e usam a luxúria como isca para fazer voltar ao pecado aqueles que se tinham libertado de uma tal vida. Prometem liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da corrupção. Porque uma pessoa é escrava daquilo que a domina. E quando alguém escapa dos caminhos de maldade deste mundo, através do conhecimento que teve de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixa depois novamente envolver e vencer pelo pecado, fica pior do que antes. Teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. É como a velha parábola. O cachorro volta a farejar o que vomitou. E a porca, depois de lavada, volta à lama em que se espoja. Esta é a minha segunda carta, queridos irmãos. Em ambas tentei que recordassem factos de que já tiveram conhecimento. Quer que lembrem e compreendam as palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e pelos vossos apóstolos, que vos trouxeram os mandamentos do Senhor e Salvador. Antes de mais, quero que se lembrem de que nos últimos dias haverá escarnecedores cheios de zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. E argumentarão assim, que é feito da promessa de Jesus em como voltaria. Porque tanto quanto se pode conhecer do passado, tudo permanece na mesma desde o princípio da criação. Esquecem-se voluntariamente deste facto. Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio, muito tempo depois de pela palavra de Deus os céus existirem e a terra se ter separado das águas e no meio das águas subsistir. E Deus, pela mesma palavra, mandou que a terra e os céus se reservem para o fogo no dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. E não se esqueçam disto, queridos irmãos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está a adiar a promessa do seu regresso, ainda que para alguns assim pareça, mas é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão. Então os seus desaparecerão com grande estrondo. Os corpos celestes se desfarão em fogo e a terra e tudo o que nela existe se queimará. Sendo que tudo deverá desaparecer assim, como deveriam ser santas e piedosas as vossas vidas. Devem pois aguardar esse dia, apressando a vinda desse dia de Deus, em que os céus em fogo serão destruídos, e os elementos, ardendo, se fundirão. Porém nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, um mundo de justiça. Queridos amigos, enquanto aguardamos estas coisas, procurem diligentemente que Ele vos encontre vivendo retamente, sem pecar e em paz com Deus. Se o nosso Senhor é paciente é para que muitos tenham ainda a oportunidade da salvação.
O nosso querido irmão Paulo já vos falou das mesmas coisas em todas as suas cartas, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Há nelas pontos que não são fáceis de entender e que certas pessoas ignorantes ou superficiais distorcem, tal como as outras escrituras, e isso para sua própria ruína espiritualismo. Sabendo isto de antemão, queridos amigos, guardem-se de serem levados pelo engano de homens perversos, ficando vocês mesmos também abalados na vossa firmeza. Cresçam antes na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora como eternamente. Amém.